Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um motivo de grande alegria estarmos nesta manhã aqui prestigiando esta escola bíblica dominical. Está sendo muito bem conduzida pelo pastor Zéas, pastora Patrícia, pastor Josué, pastora Simone, todos os obreiros que compõem esta igreja e a direção desta igreja. Eu me sinto honrado nesta manhã por esse convite especial de estar aqui meditando um pouco na palavra do Senhor acerca deste tema tão profundo, tão importante nos dias que vivemos. Glória a Deus. E eu sei que os irmãos já meditaram e viram a relevância desta lição. E eu quero, nesta manhã, procurar trazer algo com relação a este assunto, compartilhar com os irmãos da verdade, né? Porque eu já aprendi muito aqui com os irmãos, nos louvores, com a lição das crianças que foi ministrada pela pastora Patrícia. Então me sinto bastante já recompensado, né? Aleluia, glória a Deus. E quando nós falamos aqui de restauração, nós sabemos que o homem, ele passou por uma deformidade humana que ocorreu quando mesmo escolheu fazer a sua vontade própria. Isso é muito perigoso quando nós abandonamos a vontade de Deus. Deus havia dado uma ordem lá no Éden. Em primeiro lugar, Deus, ao fazer o homem, colocou o homem em jardins. Jardins é um lugar maravilhoso, é um lugar de delícia. E esse jardim era especial porque o próprio Deus interagia com o homem, tinha o prazer de interagir com o homem todos os dias, na viração do dia, diz a palavra de Deus. Mas quando o homem resolveu fazer a sua própria vontade, porque foi instigado pelo inimigo, pela serpente, por Satanás, e deu ouvido, criou-se ali um abismo entre Deus e o homem, criou-se ali uma cisão, uma ruptura, ocasionando a sua retirada do jardim e uma sequência de acontecimentos desagradáveis, conforme relato bíblico após Gênesis 3. Nós podemos enumerar aqui alguns. O primeiro, homicídio, né? Então o homem se afastou de Deus, já não tinha mais aquela interação saudável com Deus. Deus, na viração, conversava com o homem falava, contava para Deus as experiências, e Deus orientava ele, e era uma coisa maravilhosa, uma comunhão. Então, Deus teve que retirar o homem do jardim. O homem está afastado de Deus, a não ser que ele se volte para Deus através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E uma sequência de acontecimentos desagradáveis, como o primeiro homicídio, Gênesis 4, 8 a 11, a corrupção geral, o qual Deus teve que chamar a regulagem toda a raça humana, porque estava desordenada, né? Uma corrupção geral, o homem, a violência e outras coisas mais, práticas de paganismo, de libertinagem, imoralidade. Então Deus chamou na regulagem a humanidade antediluviana, mas encontrou um justo que foi Noé. E aí foi acontecendo, né?
o dilúvio, né? A Torre de Babel também foi um projeto humano sem a aprovação de Deus. E assim, quando nós nos afastamos do nosso Deus, nós passamos a odiar o nosso irmão, né? A qualquer coisa nos torna indiferentes à dor do nosso irmão, né? O nosso céu se torna de bronze porque as coisas não fluem, né? Porque estamos afastados de Deus. Os nossos projetos, muitas vezes, eles não prosperam, porque são projetos humanos que fogem da vontade de Deus. Ou seja, desvios de conduta na moral, espiritual, comprometeram esse relacionamento com Deus. E é nesse contexto que estamos inseridos. Logo, o homem precisa de um help, de um socorro, de uma restauração. Todos nós precisamos disso, uns mais e outros menos. Mas é de fé em fé, de vitória em vitória, que Deus nos dá graça para vencer todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então o homem, nos primórdios da sua existência, ele interagia e compartilhava frequentemente com Deus. Isso é maravilhoso. Era maravilhoso. Mas, com esse episódio, a nossa personalidade ela foi moldada. Ela foi mapeada de forma que nós excluímos Deus dos nossos relacionamentos. E passamos a ser moldados por interações com o meio. E esse meio, muitas vezes, desfavoráveis. Porque Deus ele é a fonte da vida. Quando nós nos afastamos dele, nós começamos a perder o fio da meada da nossa vida, né? Vamos dizer assim. Então, esse meio que molda a nossa personalidade, que mapeia a nossa vida, é um meio desfavorável. E os psicólogos, eles comprovam isso. Os psicólogos dizem que algumas experiências vivenciadas serão internalizadas, orientando as pessoas em seu curso de vida. Na trajetória de uma pessoa, determinados eventos podem desencadear alterações substanciais, promovendo mudanças significativas em sua maneira de ser e agir rotineiramente, ou para o bem ou para o mal. Então, algumas coisas que acontecem conosco podem moldar a nossa maneira de agir rotineiramente, ou para o bem ou para o mal. Isso é uma constatação da ciência, dos psicólogos, da psicologia. Outra coisa que os psicólogos eles constatam é que as coisas que nos acontecem nos primeiros anos de vida passam a constituir uma base que determina o modo como agimos ou reagimos diante de todas as situações pelo resto da vida. Desta forma, irmãos, nossas crianças precisam de uma atenção especial. Vejam que os psicólogos eles estudaram esse comportamento, mapearam esse comportamento e viram que quando as crianças passam por experiências negativas, essas experiências marcam a vida dela. Então, nós, como pais, nós precisamos ter os nossos olhos atentos, vigilantes e orar por elas constantemente. Porque existem muitas coisas que são portas para o inimigo entrar na vida de uma criança. Por exemplo, livros. Livros, nós temos que saber o que as nossas crianças estão lendo.
o que está sendo passado para nossas crianças lerem, né? O autor, o enredo daquele livro, que pode ter uma influência demoníaca ali, e pode tirar a sua criança de uma conduta que agrada a Deus. Então nós temos que ter cuidado. Pessoas, se são pessoas idôneas, responsáveis, que estão ao lado das nossas crianças, então nós temos que ter sensibilidade, principalmente nesta fase pueril da criança, dos nossos filhos, para que nós não perdemos ele. Por isso que nós temos que trazer ela para a escola bíblica dominical. É uma coisa básica. Se você quer que o seu filho seja uma bênção, não deixe de trazer para a escola, que é a aula maravilhosa de hoje. E não tem preço isso, que vai refletir na vida dela. Quando ela for fazer alguma coisa que não agrada, vai pesar na consciência, e ela vai se lembrar da aula da tia, né? Glória a Deus, que aprendeu aqui na escola dominical. Hoje temos que ser pessoas mais sensíveis, irmãos, mais próximas da nossa família, ter um tempo de qualidade. Sem falar de outras coisas, a internet, né? Nós temos que sempre colocar o ouvido, muitas vezes na porta, ouvir o que os nossos filhos estão falando. Tudo isso é importante para que a gente possa conduzir a nossa casa com sabedoria. Então o diabo, ele entra na nossa vida por intermédio de um livro, de uma novela, uma amizade errada, né? Nós vemos o exemplo do rei Josafá e sua aliança com Acabe. O que resultou aquilo? Resultou na morte de Josafá, um homem de Deus, um homem sensível à voz de Deus, mas ingênuo nas suas relações humanas. Então, as alianças, que nossas amizades precisam ser filtradas. Não que a gente não vai ser inclusivo, não é isso que nós estamos tratando aqui, mas pedindo ao Senhor a graça dele para, quando nós andamos com pessoas certas, coisas boas acontecem, coisas boas nós vamos assimilando também. Os psicólogos já chegaram à conclusão de que 50% da nossa energia mental e emocional é gasta reprimindo lembranças penosas. Fazer a gestão das nossas vontades e emoções é muito importante. A Bíblia está cheia de conselhos, irmãos, que pode nos livrar de muitas experiências amargas, né? Glória a Deus, cheias de conselho. Muitas vezes nós queremos tomar uma posição contrária à palavra de Deus, a palavra de Deus vai nos orientando. Por quê? Se nós tomamos aquela posição, nós vamos colher uma experiência amarga que nós não precisaríamos passar por ela, né? Os irmãos conhecem bem a palavra de Deus, são bem doutrinados aqui pelo pastor Oséias, né? Então, para a gente não ficar com as nossas emoções, gastando a nossa energia, remoendo experiências amargas, nós temos que policiar as nossas vontades, emoções, fazendo sempre aquilo que é agradável a Deus, porque a palavra de Deus diz: quem colhe vento, né? Quem planta vento, colhe tempestade, a lei da semeadura e da ceifa, né? Então nós precisamos ter esse cuidado. Então os psicólogos estão diagnosticando, né, o que acontece, né, na vida humana. Entender que é no processo. Agora, uma coisa que nós temos que entender, que no processo de desfrutar de paz aqui na terra, há a participação divina e humana.
A palavra de Deus nos diz em Isaías 26:3: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Então não saia da posição, continue firme, porque Deus tem vitória para a sua vida. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos 12, 1 e 2, ele diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha o que ele fala, rogo-vos. Ele pede encarecidamente, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Então, em vez de você ficar assistindo filme, assistindo séries, vá para a oração, vá para o culto de doutrina, porque o crente precisa ser doutrinado, não é? Em vez de você, quando não tem culto, mas no finalzinho ali do expediente, reúna a sua família, ore, leia a palavra de Deus, porque a palavra ela é viva e eficaz, ela alimenta a nossa alma, enquanto que muitas coisas que estão sendo veiculadas nos meios de comunicações só vão sujar a sua alma. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados. Olha, quando você faz isso, se apresenta, Senhor, eu estou aqui. E a palavra de Deus diz, põe-te em pé e eu falarei contigo. Deus, ele não fala com ninguém sentado ou deitado. Você precisa tomar uma iniciativa. Quando você dá um passo, Deus dá 4 para você. Amém? O Jordão só se abriu quando os sacerdotes tocaram o pé nas águas. Enquanto eles não se moveram para enfrentar, a dificuldade, para encarar o problema, a dificuldade, o Jordão não se abriu. Aí você vai conhecer qual é a agradável e perfeita vontade de Deus. A boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Então, entender que nesse processo de felicidade que nós buscamos, quem não gosta de felicidade aqui? Ninguém, né? Todos nós queremos ser felizes. E Deus tem isso para nós, desde que nós possamos andar na sua presença. Deus falou para Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Não adianta você andar na presença de Deus e não ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Glória a Deus. É preciso, aqui nós vamos para o segundo ponto da nossa lição, é preciso se desprender do passado, irmãos. Olha, o passado nosso, ele pode nos matar. Nós precisamos nos desprender do passado. Paulo, ele fala isso, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Meu irmão, aquilo que ficou para trás é água passada. Não adianta chorar o leite derramado, nós temos que seguir em frente, esquecer, trazer à memória coisas boas, coisas que ficaram para trás, já era. Deus faz tudo novo na sua vida. Aleluia, glória a Deus. O inimigo, ele investiu pesado na família de Adão e Eva, Fez com que um dos seus filhos fosse homicida, matasse o próprio irmão. E ele continua investindo nas famílias, no Brasil, em todo lugar. Se nós não tivermos a atenção, não tivermos orando, ele faz arruaça, ele entra mesmo, irmãos. Ele não respeita. Ele respeita o crente lavado e comprado pelo sangue de Jesus. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Então o inimigo investiu trazendo sofrimento, mas Deus quer curar as famílias. Deus quer curar a minha família. Deus quer curar a sua família. E ele diz, filho, eu quero tanto, tanto, tanto te fazer feliz. Como diz o poeta. Glória a Deus. Ele vai remover as recordações, irmãos, indesejáveis, resquícios de culpa. Isaías capítulo 43 fala disso quando ele diz, esqueçam o que se foi
Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Ei, você que passou experiência amarga, Deus está falando com você nesta manhã através de nós aqui. Ele vai fazer o novo na sua vida. O vinho novo é melhor. O vinho que Deus tem para você nesses últimos dias é melhor. Esqueça do que passou. Viva com Deus. Creia nele. A Bíblia fala que ele é galardoador dos que o buscam. Ele gosta de dar presente. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que ele é rico para os que o invocam. Glória a Deus. Ele mudou a situação do patriarca Jacó. Glória a Deus. Porque não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Não abra mão das bênçãos de Deus. Amém, meus irmãos? Jacó, eu só te solto quando tu me abençoares. Jacó, ele lutava com os homens, lutava com Deus também para receber as bênçãos do Senhor. Ele tinha esse desejo de receber as bênçãos do Senhor, porque ele sabia que a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Louvado seja o nome do Senhor. Só te solto quando tu me abençoas, nem que tu me mates, eu confiarei. Aleluia. Assim que o crente, é assim que ele atrai o olhar de Deus, né? Aquela mulher, Jesus, ele deu aquela palavra dura ali para ela, mas ela não desistiu. Filha, não é bom deitar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Ela poderia ter chutado o pau da barraca, ter ido embora triste, não, mas ela ficou na presença de Deus. Por quê, irmãos? Porque as migalhas que caem da mesa de Deus é melhor do que as benécias deste mundo. Aleluia, glória a Deus. O primeiro passo é querer. O primeiro passo é querer, né? Querer é muito importante, mas querer realmente. E se humilhar na presença de Deus. Aquele cego, não sei se foi o cego, ele chegou humildemente. Senhor, se tu quiseres, olha aí, não é o determinismo, não é dessa forma, determinando, eu determino, não. Veja, aprenda com os exemplos que estão na Bíblia. Se tu quiseres, tu podes me curar. Não é o determinismo, eu determino. Não é bem assim. Glória a Deus. Mas é se tu quiseres. É claro que no pacote da salvação está contido tudo que pode nos alegrar nesta terra. Aleluia, glória a Deus. Outra coisa importante, meus irmãos, que nós aprendemos aqui é não procrastinar. Não sei se a palavra é certa. Demorar em resolver as coisas. Procrastinar o problema. Mas viabilizá-lo. Disponibilizá-lo. Porque em Jesus nós temos salvação. Nós não podemos ficar com o nosso problema, o macaquinho nas costas, e procrastinar ele, negar ele, não é? Nós não podemos dizer que aquilo não existe, existe, mas o Senhor, Ele pode transformar. Amém? Quando eu me coloco na presença dEle, quando eu vou a Ele, porque Ele tem salvação. E os irmãos são bons aqui de teologia, que nós aprendemos que salvação é o quê? Justificação. É o ato que Deus diz, você é justo. Você é justo. E quando Ele fala
está falado, não é? É o ato que Deus fala para o pecador quando ele aceita Jesus e anda na presença de Deus, que não anda segundo a carne. É o ato que Deus fala: você é justo. E Satanás se treme, porque foi ele quem falou. Quando ele fala, está falado. É prego batido e ponta virada. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. É igual... vou deixar esse exemplo aqui, porque pode comprometer aqui a minha... Mas vamos prosseguir aqui. Regeneração. Salvação, regeneração. Olha aí, o Espírito Santo. Olha, irmãos, como é interessante que nesse processo chamado salvação, está incluído aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é? Justificação. Deus está declarando para mim e para você que aceitou Jesus, que você é justo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso traz o quê? Paz com Deus. Traz paz com Deus. O segundo processo, regeneração. O Espírito Santo, ele começa a trabalhar. Você passa a ser alvo da ação. O Espírito Santo vai habitar em você quando você aceita Jesus. A santificação, o Espírito Santo continua santificando a sua vida. E a glorificação, quando Jesus ele retoma a iniciativa das ações, né? Porque começou lá na cruz do Calvário, né? Tudo isso, essa salvação, foi possível porque Jesus morreu por mim e por você. E na glorificação, Jesus retoma a iniciativa da ação, das ações, e vem buscar a mim e a você. Vem arrebatar a nós, ressuscitando os justos que morreram, os mortos justos irão ressuscitar, irão preceder a nós na glorificação, né? Que vai se dar quando Jesus vir buscar a sua igreja. Mas a glorificação, eu entendo também que ela tem um sentido polissêmico, um sentido amplo da palavra, glorificação. Porque as bênçãos de Deus, nós não só esperamos elas no porvir, mas nós esperamos ela agora. A qualquer momento, Deus pode manifestar o seu milagre, a sua graça, o seu poder na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Paulo ele fala, tendo sido, pois, justificados pela fé. A fé é muito importante. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tendo sido, pois, justificado, Deus declarou justo pela fé que ele nos deu. Temos paz com Deus. Olha aí, paz com Deus. Essa paz com Deus, ela é algo maravilhoso. Você ter paz com Deus. Essa experiência que nós temos de quando nós aceitamos a Jesus, é estarmos agradando ao nosso Deus. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso à graça de Deus. Obtivemos acesso a esta graça pela fé. Olha, e estamos firmes, ainda fala assim, no qual agora estamos firmes. Nós obtemos acesso ao trono da graça de Deus e estamos firmes. Ou seja, tudo que você precisa, você pode chegar ao Senhor. Senhor, eu preciso disso. Você pode chegar a Ele, mas fique firme, continue firme. Glória a Deus, porque Ele é fiel para fazer. E estamos firmes nesse acesso da graça de Deus. Então, qualquer problema que eu tenho de ordem emocional, espiritual, nós podemos ir ao trono da graça de Deus. Aleluia.
Nesse maravilhoso texto está presente a Trindade. Nós já abordamos. Como o Espírito Santo nos ajuda no processo de cura interior? Como o Espírito Santo, irmãos, nos ajuda? Ele nos ajuda habitando em nós. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo, ele nos ajuda habitando em nós. No texto, em continuação o texto aqui que nós lemos, diz assim, irmãos: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado é a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou do seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Olha, Deus derramou do seu amor por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Como o Espírito Santo nos ajuda no processo da cura interior? Ele nos ajuda habitando em nós. Quando você vem, de qualquer maneira, não sabe como você está, não interessa. Mas quando você aceita a Jesus, aceita o sacrifício, reconhece a sua pecaminosidade, nós reconhecemos a nossa pecaminosidade e cremos no sacrifício de Cristo, o Espírito Santo, ele vai habitar na nossa vida, quando nós aceitamos a Jesus. E em uma segunda fase, em um segundo momento, ele vai ser o nosso intercessor, ele intercede por nós. Ele intercede por nós. Problemas difíceis que você tem colocado, o Espírito Santo vai levar esse pedido ao Senhor. E o Senhor vai abençoar esta intercessão que o Espírito Santo vai fazer por você. Às vezes nós nem conseguimos pronunciar palavras, verbalizar, mas só choramos. Mas o Espírito Santo está traduzindo tudo aquilo para o nosso Deus. Amém? Batizando a nós. O Espírito Santo também nos batiza, nos reveste de poder para nós enfrentarmos a luta, para nós enfrentarmos o gigante que nos afrontam. E vamos para o terceiro ponto aqui, irmãos. O inimigo, ele não quer que alcancemos a cura e deseja nos manter cativos. Isso é uma grande verdade, né? O inimigo, ele aprisiona, ele quer nos manter cativo, como foi ministrado aqui na escola das crianças, né? Glória a Deus. O inimigo quer nos manter cativos, mas a palavra de Deus diz: operando eu, quem impedirá? Aleluia, glória a Deus. Operando eu, quem impedirá? Aleluia, ele não pode, porque o nosso Deus está em nós. Aleluia, glória a Deus. E nós temos vitória. Nós precisamos fazer, irmãos, para que o inimigo não nos torne cativos, é não dar ouvidos às mentiras do diabo. Martinho Lutero foi quem disse: você não pode evitar que pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode evitar que eles façam ninho nela. Então, não deixe que o inimigo, não ouça a voz do inimigo, mas ouça a voz do Espírito Santo de Deus, quebrada ao nosso coração. Sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Batei, batei e abri-se-vos-á. Glória a Deus. Busque o auxílio espiritual. Glória a Deus. Mas antes, disponibilize o seu milagre. Glória a Deus. Disponibilize o seu milagre, indo para a casa do Senhor, indo para as orações, não deixando de esperar no Senhor e no seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Não dê ouvidos
as mentiras do diabo. Busque auxílio de uma pessoa capaz. Como é que nós iremos se livrar dessas amarras que o inimigo quer colocar em nós? É não dar ouvidos às mentiras do diabo e busque o auxílio espiritual de uma pessoa capaz. É necessário confiar em quem Deus estabeleceu como pastor em nossas vidas e abrir o nosso coração para Ele. É bíblico isso. Aleluia. O pastor, ele zela pelas nossas almas. A responsabilidade que recai sobre os ombros do pastor é muito grande. E você tem que valorizar, porque ele está numa posição melhor para lhe ajudar, não é? Ele está ali mais perto, ele está ali, é o homem de ligação, né? É o anjo da igreja. Quando Deus vai cobrar da igreja, ele não vai, primeiramente que ele vai cobrar é do pastor, né? Lá em Apocalipse está lá as cartas de Paulo, né? de João, dizendo e ao anjo da igreja que está, aí ele começa, ele chama a responsabilidade do pastor primeiramente, né? Então, se você quer ser abençoado, irmão, eu quero ser abençoado, eu preciso entrar pelos métodos da Bíblia Sagrada, não tem outro. Quando você coloca o homem de Deus no circuito, ele coloca a igreja para acionar os céus em seu favor e ao meu favor. E aí, a oração em conjunto da igreja é uma oração poderosa. Isso é um princípio que está bem claro e evidente. É na igreja primitiva. Quando Pedro ele estava preso, a igreja estava em constante oração. Não é? E ali, o que aconteceu? À meia-noite, Deus mandou o anjo. E é engraçado que a igreja estava orando, mas não estava acreditando, né? Que Deus podia fazer um milagre. Aí Pedro toca lá na porta, a menininha vai lá, a oração correndo, a menininha atenta lá, né? Pedro toca ali no cenáculo, né? Naquele local onde eles estavam, e correu de tanta emoção, de tanta alegria, né? Correu para avisar os líderes ali, os irmãos que estavam orando, dizendo, olha, o irmão Pedro, ele está ali na porta. E o pessoal ali ficou, não, mas você está delirando, você está vendo alguma visagem, não é? Mas não, irmãos, por quê? A oração da igreja, coloque o seu problema, é claro, glória a Deus, que o nosso pastor, ele é uma pessoa sábia, né? Ele precisa pedir a Deus a graça para tratar de cada ferida das ovelhas, né? Glória a Deus. Aí quando a ovelha sara, a ovelha começa a produzir, glória a Deus, aleluia. Deus começa a manifestar a sua glória no meio da igreja, quando a igreja está unida, quando a igreja está sarada, quando a igreja ela está cheia do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E assim, meus irmãos, nesse mundo de dificuldades, de tantas coisas ruins que estão acontecendo ao nosso redor, aleluia, nós só vamos escapar se estivermos na presença do nosso Deus, aleluia. Como diz o salmista, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. As dificuldades, elas querem nos asfixiar quando Deus não está no controle. Mas se Deus está no controle da nossa vida, glória a Deus, pode vir a besta, pode vir o falso profeta, pode vir quem for, mas vai ser despedaçado se não sair da frente, para que o servo de Deus ele possa passar.
Amém, meus irmãos? Quantos podem dar um glória? Glória a Jesus. Então eu quero de antemão agradecer esta rica oportunidade. Não tem preço que o pastor Oséias está fazendo por mim aqui. Deus está usando ele. Eu só tenho que agradecer a ele e orar cada vez mais pelo seu ministério aqui. E ore também por mim, pela minha casa, porque eu também tenho problemas. Glória a Deus. Mas o meu Deus, Ele pode fazer maravilhas. Ele continua o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Glória a Deus. Agradeço em nome de Jesus.